versículo de número 6, nós estamos vivendo o culto de adoração a Deus, intitulado o culto da família, e eu tenho uma palavra a qual eu vou direcionar o coração da família nesta noite. É Provérbios, capítulo 15, versículo de número 6. Toda honra, toda glória é dado ao Senhor Jesus nesta noite. Queridos irmãos, eu quero louvar a Deus pela sua vida. Você que está aqui na casa de Deus, para receber a palavra da família. A gente entende, irmãos, quando o trabalho do púlpito ele é bem feito, ameniza o trabalho do gabinete. Então, se alguém tem problema no lar, venha para o culto da família. Diga glória a Deus. Então nós estamos lutando de todas as formas, se esforçando para fazer o trabalho do púlpito bem feito. Amém? Por isso que nós estamos trazendo mensagem de direção para a família. Então, Provérbios capítulo 15, versículo de número 6. Quem encontrou, diga amém. Na casa do justo há um grande tesouro, mas no ganho do ímpio há perturbação. Vamos ler de novo. Na casa do justo há um grande tesouro, mas no ganho do ímpio há perturbação. Feche os seus olhos. Soberano Deus e eterno Pai, fala com a tua igreja, Pai, fala com o teu povo, fala conosco, ministra ao coração da tua igreja esta palavra, de maneira que sejamos ministrados em nome do Senhor. Queridos irmãos, fique à vontade para você estar atento a esta mensagem que vamos estar entregando agora ao teu coração. Queridos irmãos, eu quero pregar sobre a bênção do Senhor na casa do justo. Diga comigo, a bênção do Senhor na casa do justo. Irmãos, aqui no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo de número 6, o sábio Salomão, ele nos diz que na casa do justo há um grande tesouro. Salomão não está falando de qualquer homem, ele está falando de um homem que é justo, de um homem que pratica justiça. Salomão não está falando de qualquer casa, está falando da casa do justo. E ele diz que na casa do justo existe um grande tesouro. E eu quero começar essa palavra dizendo para você que na casa do justo existe um grande tesouro. E este tesouro que existe na casa do justo pode ser definida de três maneiras. A primeira maneira de nós entender que na casa do justo há um grande tesouro, eu preciso levar você para o que diz a palavra em Provérbios 24, versículo de número 3. Leia comigo, Provérbios 24, versículo de número 3. Com sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se estabelece. Nós sabemos, irmãos, que família, casa, lar é plano de Deus. E como Salomão está citando aqui, que ele diz que na casa do homem justo existe um grande tesouro. E o primeiro tesouro que nós entendemos que existe na casa do justo se chama sabedoria e instrução. Irmãos, para que uma casa ela venha a ser uma casa de sucesso, uma casa abençoada por Deus, nela precisa ter sabedoria e instrução. E aqui em Provérbios 24, 3, a palavra diz que com sabedoria se edifica a casa. Irmão, não se edifica a casa gritando, não edifica a casa esmurrando a mulher, não se edifica a casa
dando tapa no rosto do marido. Se edifica a casa com sabedoria. Com sabedoria se edifica a casa. É por isso que a palavra ela vai se referir à edificação da casa à mulher. A Bíblia diz que a mulher sabe o que ela faz, ela edifica a sua casa. Mas a mulher tola, ela vai destruir com as suas próprias mãos. Porque a edificação da casa não cabe a um homem. A edificação da casa cabe à mulher. E a mulher ela precisa ter sabedoria. Porque com a sabedoria se edifica a casa. Irmãos, e com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência a casa se estabelece. Como é que uma casa vai se estabelecer? Como é que as tarefas serão bem definidas se a pessoa que está conduzindo a casa não tiver inteligência? Então, com sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência, com a instrução, ela se estabelece. Então, quem está no comando da casa, no comando do lar, que é o pai, a mãe, o esposo e a esposa, precisa ter sabedoria e inteligência. A mulher precisa ter sabedoria para edificar a casa, e o homem precisa ter inteligência para ela se estabelecer. Agora imagina aí um homem de casa, um dono de casa, que trabalha o mês todo. Aí ele pega o salário todo e gasta. Ele não está querendo que essa casa se estabeleça. Então ele precisa colocar prioridades para que esta casa venha se estabelecer. E ele precisa definir as tarefas. Ele precisa definir as regras para que todos que morem nesta casa saibam que como esta casa deve funcionar. Irmãos, o segundo tesouro que nós encontramos na casa do justo se chama a bênção do Senhor. A bênção do Senhor é um grande tesouro. Feliz é uma casa que tem nela a bênção do Senhor. Feliz é uma família que tem nela a bênção do Senhor. Irmãos, Salmo 128, versículo 4, vai falar do homem que é bem-aventurado. E a Bíblia diz que o homem que ele é bem-aventurado, ele vai comer do trabalho das suas mãos. Feliz ele vai ser, e tudo quanto ele fizer, ele vai prosperar. E a palavra diz que a sua esposa será como a árvore frutífera ao lado da sua casa. Os seus filhos serão como a planta da oliveira ao redor da sua mesa. E a Bíblia ainda diz mais: assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. A esposa vai ser abençoada, os filhos serão abençoados, e este homem vai ver o bem de Jerusalém. Você vai perceber que na casa deste homem existe a bênção do Senhor. Irmão, feliz é uma casa que nela tem a bênção do Senhor. Feliz é uma família que possui a bênção do Senhor. Irmãos, o terceiro grande tesouro que existe na casa do justo se chama comunhão familiar. Irmão, que alegria é uma família que tem comunhão. Que prazer, que satisfação é olhar para uma família que nela tem comunhão familiar. É uma família que se entende. É um filho que respeita o pai que sabe conduzir o filho. Então nesta casa existe um grande tesouro que é a comunhão familiar. Irmãos, e nenhuma casa vai subsistir se nela não tiver comunhão, se não tiver amor, se não tiver respeito, se não tiver limites bem definidos, para que esta casa possa ter a comunhão familiar. Abra a tua Bíblia comigo no Salmo 133, versículo 1. Irmãos, o salmista compara aqui, amém, a união da família, a união do lar, amém, como óleo precioso. Ele diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivem união. E a palavra irmãos aqui nos dá um entender da família. Deus, ele quer que a família, ela viva em união. Deus quer que a família, ela vive em harmonia. Olhe para mim, Deus não quer que a família, ela viva em pé de guerra. Deus não quer que a família, irmão, viva se provocando.
Deus não quer que a família viva em pé de briga, em violência, não. Deus quer que a família seja uma família unida. E por isso que a palavra diz que quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Irmão, que bom seria quando a família vive em união, quando a esposa está unida com o esposo está unida com a esposa, os filhos unidos com o pai e com a mãe, o pai e a mãe unidos com os filhos. Esta família, ela tem um grande tesouro, irmão. Agora, levando você para 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20, Paulo ele vai mencionar um cenário que acontecia na casa dos nobres e na casa das pessoas menos favorecidas. Ele vai dizer, numa grande casa, há casas que existe vaso para honra e vaso para desonra. Paulo começa a falar que numa casa não existe vaso só de honra, existe vaso também que é um vaso para desonra. E ele vai começar a citar, em uma grande casa, existe vaso para honra, que é vaso de ouro, vaso de prata, mas também existe vasos que é para desonra, vaso de madeira, vaso de pau, são vasos para desonra. Então isso acontecia muito na festa da nobreza, dos homens ricos. Geralmente, quando se tinha uma festa bem elaborada, de reis, de imperadores, se usava vasos, copos de ouro, copos de prata. Por quê? Porque copos de ouro, copo de prata, eram vasos de honra. Então na festa da nobreza não se usava vasos, copos ali de pau, copos de prata, usava aliás vasos de ouro. Então você vai perceber que geralmente é uma festa de uma casa menos favorecida, não se usava vaso de ouro, não se usava vaso de prata, mas se usava copos de pau, copos de barro. Então Paulo está fazendo esta comparação, dizendo que numa grande casa não existe só vaso para honra, existe também vaso para desonra. E quais são os tipos de vaso que existe numa casa que Paulo compara? Vaso de ouro, vaso de prata, vaso de pau e vaso de barro. E Paulo vai definir que alguns vasos desse é para honra e outros vasos desse é para desonra. Paulo está falando de se guardar, irmãos, do mundo, se guardar da imoralidade, e ele vai dizer, aqueles que se afastam, aqueles que se separam dessas coisas, serão vaso para honra, não será vaso para desonra. Aquele que se santifica, será vaso para honra. Agora, irmãos, numa casa, sempre vai existir filhos que vai ser para honra e filhos que vai ser para desonra. Tem aquele filho que você pode contar com ele, aquele filho que é para cima, que é obediente, mas sempre vai ter aquele filho que vai sempre se escambelhar para o outro lado. Quem está comigo, levante a mão, porque ele é um vaso para desonra. Aquele filho que é desobediente, sempre vai ter um filho em casa, um vaso de honra, que ele vai querer estudar, ele vai querer fazer faculdade, mas vai ter o outro que vai querer só fumar, vai querer só beber, vai querer só se prostituir. É um vaso para desonra. E a gente precisa entender que no meio da família isso vai existir. Vai existir vaso para honra e vaso para desonra. Vai ter filhos que vai honrar você como pai. Vai ter filhos que não vai honrar você como pai. Vai ter filhos que vão agradecer o que você faz por ele, mas vai ter filhos que não vai fazer isso. E nós precisamos ter maturidade suficiente para entender que vaso de honra e vaso de desonra vão existir no meio da família. E a gente não pode ignorar isso, irmão. Agora, diante dessa introdução que eu fiz aqui, eu quero falar sobre 10 coisas que levam uma família para o fracasso. Anota, 10 coisas que levam uma família para o fracasso. Essas 10 coisas, irmão, levam uma família a fracassar. Toda família, olhe para mim, que comete essas 10 coisas, ela vai ser uma família que vai fracassar. A primeira coisa
que leva uma pessoa, uma família a fracassar, é não saber falar, irmão. A falta de saber falar é um grande perigo, porque se você não souber falar com a esposa, você vai magoá-la. Se você não souber falar com os filhos vão se revoltar com você. Então, na família é necessário saber falar. Quando Deus chama Jeremias, Jeremias capítulo 1:6, Deus diz: Jeremias, eu te escolhi, eu te chamei, eu vou te usar. Aí Jeremias diz: Senhor, eu não sei falar porque eu sou um menino, eu não sei falar porque eu sou inexperiente, eu não tenho experiência para falar. E no lar, irmão, a falta de maturidade e experiência na fala é muito importante. Se eu não souber falar, irmãos, eu como pastor, se eu não souber falar, eu acabo com a igreja. Vocês que vêm me ouvir não vão vir mais, porque tudo tem que saber falar. Então, esposa, você quer conquistar o maridão? Saiba falar. Marido, você quer conquistar a esposa? Aprenda a falar. Você que está solteiro, você quer adquirir um casamento, uma esposa, uma moça, uma noiva, você tem que adquirir a habilidade de saber falar. Quem está comigo, levante a mão. Irmãos, a segunda coisa que leva uma família para o fracasso está em Provérbios 15, versículo 1. É não saber responder. Olhe para mim. Irmão, Provérbio 15, 1, diz assim o texto, ó: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Irmãos, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura vai suscitar ira. Então, a gente precisa saber responder. Você sabia que a maioria das pessoas que responde com brutalidade, responde bravo, responde com raiva, e muitas das vezes esse responder com braveza e está gerando conflito, está gerando confusão, está gerando discórdia, está gerando separação, está gerando mágoa. Então tem que saber responder. Olhe para o irmão e diga: saiba responder. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Olhe para mim, irmão. E existe um erro que as mulheres cometem muito, olhe para mim. E qual é o erro? Isso é mais cometido pela mulher do que pelo homem, olhe para mim. Qual é o erro que a maioria das mulheres comete? Responder o que não foi perguntado, irmão. Isso é mal de mulher. Mulher responde o que não foi perguntado. A mulher está fazendo o almoço lá, irmão, e o marido está para lá de Bagdá, já com a mente toda com fome, e pergunta: amor, está pronta a comida? Ela vai dizer: que vai ser pronta, eu já tinha dito. Aí começa. O marido não perguntou isso, perguntou se estava pronto. Quem está me entendendo? E é um erro que as mulheres cometem muito, e a mulher precisa ter cuidado com isso. Responda só o que foi perguntado. Se o marido perguntou: amor, onde está a toalha? Tu vai dizer: está aí, cabeçudo. Não, você vai só responder: está aí, meu amor. Diga glória a Deus. Então você tem que saber responder, senão você vai gerar conflito dentro do seu lar. Agora, olhe para mim. A terceira coisa que leva uma família para o fracasso é falta de segurança, irmão. Nenhuma mulher, ela quer estar casada com um homem que ela não se sente segura. Toda mulher quer estar casada com um homem que passa para ela segurança. Senão, ela vai dizer na cabeça dela: poxa, tanto homem para me escolher, escolhi um frouxo, escolhi um banana, o cabra é mais mole. Diga glória a Deus. Então, irmão, tem que ter muito cuidado, porque na falta de segurança pode levar uma pessoa, uma família para o fracasso. Provérbios 10, abre a Bíblia, Provérbios capítulo 10, versículo de número 9, irmãos. Olha que a palavra diz: quem anda em sinceridade anda seguro. O que eu acabei de ler? Quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte o seu caminho ficará conhecido. Toda pessoa que perverte o seu caminho, ele vai ser conhecido como alguém que vive pervertendo o seu caminho. Então, toda pessoa que anda em sinceridade,
ela anda seguro. Então o marido tem que ser sincero. Irmãos, a palavra sincero vem da ideia sem cera. A palavra sincero vem da palavra aquele que não tem cera, aquele que não tem mancha, aquele que não tem duas caras, ele só tem uma face. Ele não tem duas caras, ele é sem cera, ele é transparente. Então, a falta de segurança pode levar uma família para o fracasso, irmão. Agora, a quarta coisa que pode levar uma família a fracassar, a existência de ciúme. Diga, existência de ciúme. Irmão, não dá para viver num lar, numa família, que a mulher é ciumenta. O homem é ciumento, irmão. Por quê? Olha que a palavra diz aqui, em Cântico capítulo 8, versículo 6, vai dizer que o ciúme é duro como a morte. É difícil suportar o ciúme, irmão, ainda mais para o homem. A Bíblia diz que o ciúme provoca a ira do marido. Quer ver uma coisa? Faz uma prova se você quiser. Não é eu que estou mandando não, só se você quiser. Fica toda hora desconfiando do marido, se você vê se ele não estressa contigo, irmão. Por quê? Porque o ciúme provoca a ira do marido. Então a irmã precisa se controlar. Irmão, lá na epístola de João vai dizer, irmão, que o amor verdadeiro lança fora o medo. A prova que você ama esse marido, que você ama essa mulher, que você não tem medo de perder ela, que você não baixa o aplicativo espião para espionar ela. Quem está me entendendo? Você não baixa o rastreador para estar rastreando ela. Por quê? Porque, irmão, quando o amor é verdadeiro, o amor verdadeiro lança fora o medo. Diga glória a Deus. Então a pessoa que fica com medo de perder, a pessoa com ciúme, irmão. Agora, tem situações que são situações exageradas que você tem que evitar mesmo. Quem está comigo? Irmãos, assim que eu casei, eu fui com a minha para um determinado lugar, um convite que fizeram a nós. E lá, irmão, eu casado com a mulher, no primeiro dia de casado, o cabra ficava assim atrás da minha esposa, ó, olhando. Irmão, eu fiquei danado com aquele negócio, irmão. No primeiro dia de casado, eu sentei na cadeira e ela para lá, e o cabra olhando assim em cima. Eu disse, vem cá, sente aqui no meu colo. Ela sentou no meu colo, sente aqui para mostrar que você tem propriedade. Diga glória a Deus, diga aleluia. É, irmão, porque tem gente que, pelo amor de Deus, que tem situações, irmão, exageradas. Eu estou pregando assim para você aprender. Diga glória a Deus, diga aleluia. Então, na existência de ciúme, pode levar uma família para o fracasso. Agora imagina se eu tivesse chegado em casa, tivesse colocado a culpa nela. E a culpa não era dela, irmão, era do atrevido que estava de olho nela. Diga glória a Deus, diga aleluia. E a gente precisa ter muito cuidado com isso, irmão. O ciúme pode levar uma pessoa, uma família para o fracasso. Então, muito cuidado com o ciúme. Repita comigo, com muita educação, diga, cuidado com o ciúme, irmão. Você tem que ter cuidado com o ciúme. Irmãos, a quinta coisa que leva uma família para o fracasso é a falta de comunicação. A falta de comunicação, irmão, é um grande perigo e leva a família para o fracasso. Então a família, o homem e a mulher, precisa saber se comunicar, irmão. Por quê? Porque a falta de comunicação leva a família para o fracasso. Agora, abra a Bíblia comigo no Salmo 19, versículo 14. Salmos 19, versículo 14, diz assim a palavra, ó, seja agradável as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha, libertador meu. Então seja agradável a palavra da minha boca. Então tem que saber se comunicar, irmão, em todo lugar. Não é só na família não, não é só com a esposa não, no trabalho, na igreja, tem que saber se comunicar, porque a falta de comunicação vai gerar um entendimento fora do comum, fora do normal. Então diga comigo, na falta de comunicação pode levar uma família para o fracasso, irmão. Irmã, não gaste o cartão do homem sem comunicar para ele, diga glória a Deus. Irmã, não faça dívida sem comunicar para o marido, irmão. Comunica o marido, senta os dois, vê se dá para mexer no orçamento, para depois você comprar e vai gerar problema, irmão. Vai gerar confusão para o teu lar.
Então, comunique, irmão. Irmão, o que eu acho que é o Chacrinha, né? Chacrinha dizia que quem não se comunica se estrubica. Diga glória a Deus, diga aleluia. Irmão, se você não se comunicar, você vai se estrubicar. Quem está comigo, levante a tua mão. Se comunique, pelo amor de Deus. Irmãos, a sexta coisa que pode levar uma família para o fracasso é a falta de compromisso, irmão. O compromisso precisa ter na vida do marido, na vida da esposa. Irmão, o esposo precisa se estar comprometido de ser o provedor de casa, levar o pão para casa, e a esposa cuidar do lar, cuidar da família. Então, não pode faltar falta de compromisso, irmão. Olhe para mim. Irmãos, quantas pessoas hoje querem casar, moça querem casar, mas olham até para rapaz solteiro da igreja. Não estou falando aqui, mas estou falando em geral, quem está me entendendo? E olha e não vê compromisso. E as irmãs estão até prontas para casar, mas olha para os indivíduos, eles não têm compromisso, irmão. Não tem compromisso de estudar, não tem compromisso de trabalhar, não tem compromisso de buscar uma profissão. Aí como é, irmãos, que essa família, essa pessoa vai ser abençoada? Então a pessoa precisa ter muito cuidado com isso. Abre a tua Bíblia em Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo de número 9, irmão. Marcos 10, 9 diz assim a palavra, ó. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Então tem que ter compromisso, irmão. Você casou, você não vai estar casado com a esposa e olhando para outra de fora, irmão. Que falta de compromisso é esse? Aí está casado com a mulher aqui, vai até na rua, irmão, e vai olhando para as outras, pelo amor de Deus. É uma falta de compromisso. Na igreja a gente não pode viver sem compromisso, irmão. Se você diz que vai amar essa mulher, vai amar este homem, então vá até o fim, irmão. Porque casamento é do altar à sepultura. Começa no altar, ou seja, vai no civil, depois recebe as bênçãos no altar de Deus, as bênçãos cerimoniais, e começa no altar e termina onde? Na sepultura. É até que a morte o separe, irmão. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Agora existem casos e casos, quem está me entendendo? Tem pessoas que foram abandonadas, foram deixadas, aí Deus deu o privilégio delas adquirir novos relacionamentos. Quem me entende, levante a mão. E a gente não vai julgar essas pessoas. Agora olhe para mim, irmãos, a sétima coisa que pode levar uma família ao fracasso, a falta de recurso financeiro. Aponta o dedo assim, diga comigo, a falta de recurso financeiro. Irmão, o meu pai sempre dizia para nós, meu filho, não tem mulher mansa com a barriga vazia. Meu pai dizia para nós, não tem mulher mansa passando fome, irmão. Irmão, não tem mulher mansa, não tem eu te amo, a mulher morrendo de fome, não tem como. Se você casou com a mulher e deixou a mulher passar fome, você não vai ouvir um te amo da boca dela de jeito nenhum. Ela vai dar acabar de vassoura em tudo, diga glória a Deus, diga aleluia. Irmão, por quê? Porque a falta de recurso financeiro pode levar uma família para o fracasso. Porque o homem tem que ser um provedor. Se ele não tem um trabalho, ora para Deus ser a providência dele, dá um jeito das coisas acontecer, irmão. Por quê? Porque a falta de recurso financeiro pode levar uma família para o fracasso, irmão. Sabe por quê? Porque as pessoas hoje, elas idealizam uma vida boa, até olhando para a vida das influências que tem nas redes sociais, elas acham que o padrão de vida tem que ser aqueles. E faz uma comparação com aquela vida, e olha para a vida dela e vê que a vida dela não está uma vida 100%, irmão. Agora olhe para mim, abre a tua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4, versículo 7. 2 Reis, abra a Bíblia, queridos. 2 Reis, capítulo 4, versículo de número 7. Vamos ler a palavra. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus, a qual lhe disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vive do resto, irmão. Irmão, aqui em 2 Reis 4, versículo 1 ao 7, nós temos uma família que estava sendo prejudicada por causa de dívida. Olhe para mim agora, que é sério.
uma família estava sofrendo por causa das dívidas, irmão. A Bíblia diz que o marido morre, a mulher fica viúva, agora ele deixou uma dívida, irmão. Quando ele deixa a dívida, vai o credor lá na porta dela dizer: eu quero o pagamento da dívida, eu quero o dinheiro da dívida. E ela não tinha dinheiro, irmão. Aí, o que as pessoas que ela devia disseram: ó, vamos levar os teus filhos para trabalhar para nós, vai trabalhar para pagar a dívida. Irmão, ela se desesperou, ela vai até o profeta de Deus pedir socorro, mas uma família estava sofrendo por causa de dívida. Olhe para mim, isso é muito sério, irmão. Irmão, tem pessoa que faz dívida. Eu sei que todo brasileiro se endivida, mas tem dívidas que são desnecessárias. Tem dívidas que são desnecessárias. O que é dívida necessária? É aquilo que cabe à necessidade. Por exemplo, eu estou ali, eu trabalho longe, eu preciso de automóvel. Aí você tem uma renda, você se endivida e vai pagando e consegue adquirir aquele veículo. Agora, irmão, eu comprar apenas porque eu quero me amostrar, aí eu quero adquirir para a minha vida dívidas desnecessárias. Quem está comigo, levante a mão. Agora olhe para mim que eu vou falar mais sobre isso aqui. O que aconteceu aqui? Uma viúva, os filhos, sendo ameaçados por causa de dívida, irmão. Então, muito cuidado com as dívidas. Diga comigo, cuidado com as dívidas, irmão. Irmã, você que é mulher, olhe para mim agora. Irmão, se o teu marido morrer hoje, o que ele vai deixar para tu? Dívida? Porque o marido dessa mulher morreu, o que ele deixou para ela foi dívida, irmão. Olhe para o marido que tem dívida, diga assim: não morra antes de pagar a dívida não, paga primeiro. Diga aleluia. Irmão, porque uma família estava sofrendo por causa da dívida. Não faça dívida desnecessária, irmão. Não compre aquilo que você não pode pagar. Irmão, não deixe ser levado aí pelo delírio do consumo. Tudo que você vê, a pessoa quer comprar. Quem está me entendendo? A pessoa aí passa o orçamento, aí a pessoa fica sofrendo, aí depois a pessoa endividada vem para a igreja: pastor, Satanás está lutando contra mim. É tanta luta, pastor. Satanás me endividando. Traz o boleto que eu vou mostrar quem é o Satanás. Traz para mim o boleto que eu vou mostrar o nome dele que está lá em cima. Diga glória a Deus, diga aleluia. Não é Satanás não, mas é nós que não se controlamos. Então você que é homem, principalmente você que leva o pão para casa, cuidado para não se endividar, irmão. Para você não comprometer. Se você só tem um salário mínimo, aí eu vou comprometer um salário mínimo, que é para me levar o pão para casa, eu vou fazer dívida com ele, irmão. Eu quero passar fome. Sim ou não? Sim. Então eu preciso ter muito cuidado. Bem forte, diga: cuidado com as dívidas. 1, 2, 3. Cuidado com as dívidas. Agora olhe para o irmão. Olhe para o irmão agora. Diga para ele: cuidado com as dívidas, irmão. Porque você pode prejudicar a sua família. Você pode prejudicar o seu lar por causa de dívida, irmão. Então tem que estar controlado, irmão. Irmão, você vai na loja lá, você vai lá e vê uma coisa que não está nem necessitando. Clama o sangue de Jesus. Diga glória a Deus. Irmão, clama o sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder na minha. Não deixa eu comprar não, Senhor, que eu não consigo nem pagar. Para que eu vou estar gastando? Irmãos, a família estava sendo prejudicada por causa de dívida. Muito cuidado com as dívidas. Irmão, a 8ª coisa que leva uma família para o fracasso é a falta de projeto familiar. Olhe para mim. Homem de Deus, eu vou falar com os homens agora. Você que está casado, irmão, você que tem a sua família, está começando o casamento agora, tem que ter projeto familiar, irmão. Tem que se preocupar futuramente. Pastor, Deus vai voltar. Eu sei que Jesus vai voltar, mas quando Ele não volta, a gente tem que viver nessa terra, irmão. E tem que ter os projetos familiares. Quem está me entendendo? Pastor, eu moro na casa da sogra e vou passar a vida toda morando lá. Não faça isso, irmão. Tenha um projeto familiar, diga glória a Deus. Diga: não, eu vou passar na casa da sogra só 1 ano, 2 anos e já estou vazando fora. Diga glória a Deus. Irmão.
Irmãos, nunca construa nada no quintal da sogra. Diga glória a Deus. Porque não é seu, irmão. Você vai gastar dinheiro. Aí depois, quando você precisar sair de lá, a mulher vai ficar até brava contigo. Irmãos, eu passei uma situação com um membro da igreja, que ele estava morando com a sogra, ele alugou uma casa, Deus abençoou um trabalho para ele de segurança, abençoou o lado do irmão. E a esposa não queria sair da casa da mãe, irmão. E ele ligou para mim: pastor, eu estou tirando as minhas coisas aqui, vem aqui me ajudar. A mulher está brava, pastor. A sogra deu um tapa na cara dele, irmão, e o irmão tinha 3 metros assim. E ele aceitou para não acontecer algo pior, irmão. E a mulher, a sogra, uma tampinha desse tamanho, diga glória a Deus. Eu tive que ir lá, irmão, com meu cunhado policial para esguardar o irmão, para ver se o irmão conseguia sair da casa. Chegamos lá, paramos ela, em nome de Jesus, irmã, fique quieta aí. Não, senhora, vai sair algemado daqui. O irmão saiu, tirou as coisas, alugou a casa dele e foi. Depois de um dia, a mulher foi atrás dele. Diga glória a Deus, diga aleluia. Olha a mentalidade, irmão, das coisas. Quem está me entendendo? Irmão, a prioridade é o seu marido, irmão. Diga glória a Deus, diga aleluia. Prioridade é o seu marido, irmão. Então, na falta de projeto familiar, pode levar uma família para o fracasso, irmão. Abra a tua Bíblia aí em Provérbios 24, 27. Abra a tua Bíblia aí em Provérbios 24, 27. Quem está gostando da palavra, diga amém. Olha o que diz a palavra, irmão: prepara de fora a tua obra, aparelha no campo, então edifica a tua casa, irmã. Diga glória a Deus. Agora imagina eu, pastor, estou na igreja, estou morando na igreja, aí eu vou ficar com a mentalidade da minha cabeça de passar a vida toda morando na igreja. Isso é pedir para minha família acabar, sim ou não, irmão? É só um momento. Então aqui é só um momento, nós já estamos correndo, buscando a Deus, se preparando, e Deus tem bênção para nós, tanto espiritual como física. Levante as tuas mãos, irmãos. Então lute, irmão. Lute e tenha projetos familiares. Projeto com a sua esposa, de lutar junto, irmão. Irmão, a 9ª coisa que leva uma família para o fracasso é a falta de conselho. Diga comigo, falta de conselho. Diga falta de conselho. Abra a tua Bíblia em Provérbios 11. Provérbios 11, versículo 14. Não havendo sábio conselho, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança, irmão. Não havendo conselho, o que acontece com a falta de conselho? A nação perece. O presidente, o governador tem que adquirir conselho, senão a nação cai, a nação se destrói. Até na igreja a gente tem que ouvir conselho do nosso líder, da nossa liderança, do nosso pastor, de quem está maior do que a gente. Irmão, eu dirijo a igreja, é a 3ª sede estadual que eu dirijo, mas eu sempre ouço o conselho do meu líder, do missionário. Meu pastor me dá direção quando eu estou sem saber o que eu faço, eu ligo para ele, me indica aqui o que eu devo fazer. Porque aonde não há conselho, a nação cai. Então não faça nada na tua vida, irmão, sem conselho. Diga comigo, cuidado para não levar a vida sem conselho. Agora você não pode se aconselhar, irmão, com gente que não tem conselho para dar para você. Tem que ter cuidado, irmão. Aí a irmã está com um problema no casamento, está com um problema com o marido, ela vai se aconselhar com aquela tia que já se separou umas 300 vezes, irmão. O que essa mulher vai dizer para essa irmã? Rapaz, minha filha, deixa esse cabra aí, vai vir um bonitão melhor do que esse. É ou não é? Isso é conselho do ímpio, irmão, e conselho do ímpio não serve para nós. Conselho de ímpio não serve para o cristão, irmão. Então não leve a sua vida sem conselhos. Adquira conselhos, irmão. Agora, a 10ª coisa que leva uma pessoa para o fracasso: a falta de responsabilidade. Você que é marido, você tem responsabilidade. Você não pode dormir até meio-dia, irmão, até 3 horas da tarde, diga glória a Deus. Tem hora que a gente está cansadão, sim ou não? Que a gente quer dormir, mas não pode, quem tem responsabilidade. Ainda mais o homem, sim ou não? A mulher também, irmão, na falta de responsabilidade, pode levar uma família para o fracasso.
Você que é pai, você que é mãe, não dê os seus filhos para sua mãe, para a sogra criar. É você que tem que criar. Diga glória a Deus. Irmão, quem fez o Mateus que tem que embalar o Mateus. Diga glória a Deus. Porque é muito fácil fazer um bocado de menino e dar lá para a avó criar. É ou não é, irmão? É muito fácil. Diga glória a Deus. E o mundo hoje, as pessoas querem viver uma vida sem responsabilidade. As pessoas querem jogar a responsabilidade dela nas costas dos outros, irmão. Diga glória a Deus. E não aceite ninguém jogar a responsabilidade deles na sua costa. Levante a tua mão. Diga comigo, eu já estou levando a minha cruz. Irmão, com a nossa cruz tem hora que a gente está para lá e para cá, sim ou não? Imagina com a responsabilidade dos outros. Diga glória a Deus. Pastor, mas os meus filhos querem que eu repare os filhos dele. Cobra pelo menos R$300. Diga glória a Deus de cada menino. Levanta a tua mão. Diga aleluia. Irmão. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Irmão. Responsabilidade. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Marido, vivei a vida com o mundo lá. Marido tem que viver a vida com o mundo lá, irmão. Irmão, eu sei que é tarefa da mulher cuidar do lar, mas não custa o marido ajudar, sim ou não? Não custa. Não custa o marido ajudar a lavar uma louça. Não custa o marido ajudar a lavar o banheiro. Diga glória a Deus. Não custa, irmão. Você não vai deixar de ser homem se você fizer isso, não. Agora, irmão, você não vai deixar a tua responsabilidade para colocar só o marido para fazer. Pelo amor de Deus. Diga glória a Deus. Porque tem irmã que é esperta. Aí ela acha que o marido adquiriu habilidade, aí ela fica só lá no meio mão e o marido não. Não aceite também, marido. Diga glória a Deus, diga aleluia. A responsabilidade, irmão. Nós temos responsabilidade. Diga glória. Olha que a palavra orienta, irmão. Olhe para mim. A palavra orienta que as mulheres casadas, o casado tem que cuidar de agradar o marido. A mulher casada tem que procurar agradar o marido. E o marido casado procurar agradar a mulher. O solteiro cuide das coisas do Senhor, mas o casado cuide de agradar o marido e a esposa, irmão. Diga glória a Deus. Irmão, você que vem para a igreja, você que é do ciclo de oração, você que tem compromisso na igreja, antes de você vir, faça menos café lá, irmão. Deixa o café feito para o marido, diga glória a Deus. Antes de você vir orar, deixa as coisas direitinho lá, irmão. Porque tem irmã que já perdeu o casamento, irmão, está sendo gravado. Porque a irmã que só quer estar na igreja, e o marido lá, irmão. E quando o marido reclama, ainda fica com raiva. Diga glória a Deus. Aí depois fica culpando o Satanás. Pastor, é o Satanás. Não, é tu, diga glória a Deus. É o Satanás, não, é você, irmão. Que falta com a sua responsabilidade. Então o que existe na casa do justo? Um grande tesouro. Levante a tua mão. E qual é o tesouro que tem na casa do justo? Comigo, sabedoria e instrução. Na tua casa tem sabedoria, irmã? Irmã, você mulher, olhe para mim. Você tem sido sábia dentro do teu lar? Ou você tem sido a barraqueira? Diga glória a Deus. Porque tem mulher que não é sábia não, ela é a barraqueira do lar, diga glória a Deus. Ela é a terrorista do lar, diga glória a Deus. Irmão, quem faz o marido é a mulher. Irmão, se você for uma mulher barraqueira, o marido vai se agitar contigo, diga glória a Deus. Mas se você for calmo, se você for tranquila, saber falar com ele, esse maridão vai querer ficar neste lar. Por que tem marido, irmão, que vai para o trabalho e tem hora que do trabalho ele já vai para o bar encher a cara? Sabe por quê? Porque em casa ele sabe que tem uma barraqueira esperando por ele, irmão. Com a vara na mão, diga glória a Deus. E ele quer ir para casa fazer o quê? Ouvir zoada. Irmã, homem não aguenta zoada na cabeça, diga glória a Deus. Você quer matar um homem, irmão? Você quer matar um homem? Faça zoada, daqui a pouco ele está assim, ó. Diga glória a Deus. Eu sou assim, irmão. Quer matar o pastor? Faça zoada nos meus ouvidos, que de 3 minutos eu morro, diga glória a Deus. Irmão. É por isso que Salomão vai dizer, irmão, que é melhor morar num quintal, numa meia água. Quem já viu uma casa meia água assim, irmão? Ó, aquela telha que vem assim. É melhor morar numa meia água, no quintal, do que morar numa casa com uma mulher rixosa. Com a mulher briguenta, a mulher que fala demais, irmão. Sabe por quê?
A Bíblia diz que a mulher rixosa é como a goteira. Sabe o que é a goteira? Era uma forma de tortura que os chineses usavam. Pegava o prisioneiro, colocava na prisão, pegava a salmoura de sal, colocava em cima e ficava, irmão, caindo aqueles pingos intermináveis. E a história vai dizer, irmão, que passava ali uns 10 dias, máximo 10 dias, aquele homem ficava louco e enlouquecia. Diga glória a Deus. É isso que a palavra está dizendo, que a mulher louca, ela vai enlouquecer o marido, irmão. Ela enlouquece o marido. Diga glória a Deus. Se ele não divorciar dela. Por que tem homem aí no mundo, irmão, que não quer casar? Porque não aguenta o tormento. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Porque não é fácil ser homem não, irmão. Tem que levar pão, tem que levar água, tem que levar isso, tem que levar alimento, tem que pagar boleto, tem que cuidar de menino, tem que cuidar disso, tem que cuidar daquilo. Ainda tem que ouvir a mulher tormentando no ouvido dele, de que te liberta em nome de Jesus, e levanta a tua mão para glorificar o Senhor. Quem pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Diga aleluia. As mulheres não se revoltem com o pastor não, vai dando glória a Deus, diga aleluia. Que eu estou ensinando você, irmão. Amém? E o homem também não pode ser barraqueiro também não, irmão. Que tem homem também que toca fogo, diga glória a Deus. É terrorista também, não faça isso. Tem que ser um homem calmo, um homem tranquilo. E eu quero ensinar uma coisa para os homens: nunca traga problemas do seu trabalho para dentro do seu lar, irmão. O problema do seu trabalho é do seu trabalho. É o que eu combino com a minha esposa. Ela diz para mim: olha, não traga problema da igreja para nós. Problema da igreja lá na igreja, aqui é nós. Diga ali, está certa, diga glória a Deus. É, irmão, para nós não estar sofrendo com coisas extra, fora do relacionamento. Fique em pé agora em nome do Senhor Jesus. Você que está com o teu esposo aí, segura na mão dele, segura na mão dela. Você que está com a família, junta aí. A gente vai estar fazendo louvor agora e orando para Deus abençoar a nossa família. Junta a família, irmão. Eu quero estar orando para Deus abençoar a sua casa, Deus abençoar a sua família. Glória a Deus. Junta aí a família. Vamos estar orando agora, enquanto nós oramos para Deus abençoar. Irmãos, olha aqui para o altar. Isso aqui não é lindo, irmão? Isso aqui é lindo? Isso aqui não é lindo, irmãos? A família. O Maurício está brincando. Isso aqui não é lindo, irmão? A família. E Satanás não quer isso aqui não, irmão. Satanás quer destruir a família. E você não pode deixar Satanás destruir a sua família. Não abra mão da sua esposa. Pastor, mas minha esposa fala muito, mesmo assim vai orando por ela. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Amém? Então vamos estar junto com a nossa família. Feche os olhos agora. Ore comigo com muita fé, irmão. A gente vai orar para Deus quebrar as barreiras que vêm contra a nossa família. Senhor nosso Deus e eterno Pai. Pai querido, nós estamos no teu altar, na tua tribuna. Eu e a minha família, Senhor. Nós queremos agora orar por este povo. Queremos orar pelas famílias desta igreja, Pai. Ó Deus, nós estamos ensinando, Pai, orientando as famílias todos os domingos, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa abençoar cada família, cada lar, meu Deus. Que a casa do justo existe um grande tesouro, Pai. E nós pregamos sobre a bênção do Senhor na casa do justo. Que nessa casa venha ter sabedoria e inteligência. Meu Pai, que nessa família venha ter união, Pai, amor. Ó meu Pai, prosperidade, Senhor. Abençoa esta família. Abençoa este lar. Não deixa nós cometer as 10 coisas que levam uma família para o fracasso, Pai. Se nós estiver errando nessas coisas, ajuda-nos a acertar, meu Pai. Vem com as tuas mãos agora. Abençoa o nosso lar. Abençoa nosso esposo, nossos filhos. Abençoa a minha vida, a minha esposa, o Roger. Abençoa, Pai, a família do teu povo. Traz as bênçãos, Pai, sobre esta família. Nós profetizamos que muitas famílias vão chegar neste lugar, que famílias serão restauradas, famílias serão ensinadas,
Pessoas terão um casamento abençoado, Pai. Essa mulher que está aqui, mas o esposo não está, mas abençoa ela, está apresentando o esposo agora, Pai, o seu companheiro. Ó meu Deus, vem com as tuas mãos, abençoa esta família, abençoa este lar, em nome de Jesus. Ainda em pé, irmão, feche os olhos, vamos louvar a Deus. Glória a Deus, pode louvar. Aleluia, Espírito Santo de Deus, declare esta canção sobre a tua vida. Declare, irmão, declare essa canção sobre o teu esposo. Esposa, declare sobre o teu esposo. Mãe, declare sobre os filhos. Isso, aleluia. Declare sobre a tua casa, que a tua família é abençoada. Isso. E te dê paz. A bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos. Glória a Deus. E a bênção, receba a bênção de Deus, igreja. Até 1000 gerações. Que a sua família seja abençoada. A sua família será próspera. Você será uma família feliz na face da terra. Por detrás, por diante do teu lado. Glória a Deus. É contigo, é por ti. De dia, de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. Obrigado pela nossa família, Pai. Obrigado pelo nosso lar. Agradeça a Ele pela tua esposa. Obrigado, Deus. Mantenha a nossa família de pé, Pai. Mantenha a nossa família alicerçada em Ti, Senhor. Mantenha a nossa família firme na Tua presença. Levante a mão, igreja. Receba a bênção de Deus dentro do teu lar. Receba a bênção de Deus no meio da tua família. Deus abençoe todos vocês, os irmãos da live. Deus abençoe também. Fique na paz do Senhor. Dê uma salva de palmas, meu irmão, bem forte, que exalta e glorifica.